essencial é saber ver, mas isso, triste de nós que trazemos a alma vestida, isso exige um estudo profundo, uma aprendizagem de desaprender. Eu procuro despir-me do que aprendi, eu procuro esquecer-me do modo de lembrar que me ensinaram e raspar a tinta com que me pintaram os sentidos, desembrulhar-me e ser eu. Então, padre, acho que já comentaram para o senhor que o nosso projeto é sobre, a gente está relembrando a história do CEP, né? Certo. Então, vou fazer algumas perguntas para o senhor, né, sobre como era a sua vida, né, como é que o senhor comentou que viu a construção do CEP, né? O senhor sabe que ano o CEP foi construído? O prédio? Isso, o prédio. Esse de grande, que o seminário que tem aqui, começou em 1944. Porque antes só eram umas casas pequenas aí de colonos que nós compramos aqui. E o número dos estudantes, então, era bastante restrito, né? Quer dizer, poucos. Nós até fomos para o Colégio Santana, da cidade, aliás, o Colégio São Luís, na cidade, né? E depois, porque vinham mais alunos para o ano de 44, isso foi em 1943, né? Aí nós fomos ainda, os que estavam antes aqui foram para Minas Gerais. Antônio Carlos, lá em Minas Gerais, onde tínhamos um seminário maior já, assim, de construção, né? E aí começaram o plano de construção do nosso colégio aqui, desse colégio do Verbo Divino, né? E o prédio demorou para ser construído? Olha, foi feito umas partes, né? Eu mesmo não estava aqui, eu estava em Minas. E na volta já passei aqui uma parte, uma ala no fundo, já tinha sido construída, né? Como é que era a vida no seminário? Como é que funcionavam as aulas? Bom, em primeiro lugar é um internato, né? Os alunos moravam e residiam tudo aqui, né? E tinham então a formação, o colégio, né? As aulas, tudo aqui nas salas, né? Mas era tudo interno, não tinha nada de ir para fora ou de fora ou virem outros, eram internos, né? E quantas pessoas mais ou menos, quantos internos mais ou menos tinham na época que Olha, no começo eu não estava aqui, eu passei aqui no fim de 47. Olha, exato eu não sei, mas devia ter uns 40, 50 alunos, né? Porque então era um número mais limitado, né? Sim, bem limitado. Porque depois eu fui para os estudos superiores em São Paulo e na Alemanha, e voltei aqui e eu mesmo fui nomeado como formador aqui, padre, né, para dar aulas e tudo, e cuidar dos meninos dos diversos grupos, os pequenos, os médios e os maiores, em idade também, né? Era dividido assim, né? E qual que era a faixa etária, assim, por exemplo, de que idade até que idade? Bom, eles vinham aqui geralmente para fazer o grupo, o primário, né? Então aí pelos 12 anos, 13 anos, eu mesmo entrei com 11 até, né? Aqui eu passei com 11 anos, né? E depois iam até pelos 15, 17 anos, né? Então, formação do grupo e depois também o colegial, né? O colegial então era feito até os 17, 18 anos, né? Entendi. E como é que funcionava para virar interno, para estudar? Bom, eram destinados só os que queriam ser padres, né? Seminaristas. Não tinha outros estudantes externos, assim, só para fazer o curso, né? Ginasial ou colegial, depois mais tarde, né? Entendi. Então qualquer pessoa poderia... Bom, tinha a condição...
condição para ser religioso padre, né? Entendi. Tinha alguma enfermaria dentro? Bom, nós tínhamos sempre todos os formadores e depois também geralmente um irmão religioso que cuidava dos que ficavam doentes lá, com febre ou qualquer outra coisa, né? O senhor falava alemão, né? Sim. Como é que foi a adaptação para aprender português? Assim, eu mesmo, assim, de casa. De casa era colono, lá no Rio Grande, no interior, né? Onde eram grupos de pessoas, geralmente alemãs, uma colonização alemã, lá foi no Rio Grande do Sul, né? E eu mesmo, quando entrei no grupo, é que comecei a aprender português. Só falava alemão em casa. E foi estranho para o senhor? Sim, a gente foi só aprendendo, né? Porque como eu sabia um pouco, porque o pai sabia mais o português, né? A mãe nem sabia falar português. Agora, a nacionalidade dos estudantes, de onde que eles vinham? De onde que eles Os alunos, bom, vinham daqui do Paraná, né, das nossas paróquias, né? Aqui perto de Curitiba, tinha São José dos Pinhais. E nós principalmente recebíamos das colonizações novas de Toledo, Cascavel, Penha, Corbélia. Era de onde mais vinham os alunos de lá, os que queriam ser padres, né? E justamente de origem mais alemã ou em parte italiano também, né? Os colonos, né? Da colonização inicial lá de Cascavel, Toledo e Corbélia, né? E, assim, quando o senhor decidiu que queria se tornar padre? Quando foi que o senhor Bom, sentiu que tinha vocação? em primeiro lugar, eu estava até morando na casa do padre, porque lá no interior não tinha escola, né? Então eu morando lá com eles e vi como é que ele vivia, o que ele trabalhava, né? O trabalho dele no apostolado, né? Rezando missa, indo para as capelas e no interior e tudo mais. Aí, quando fui um dia da cidade de Iraí para a nossa colônia em casa, eram uns 20 quilômetros. Me lembro bem ainda, de repente eu estava junto com o pai, indo para lá. Aí eu corri atrás dele: pai, eu posso ser padre, estudar para padre? Ele disse: sim, eu vou apoiar e deixar, sim. Até antes, um fato interessante, estamos na casa do padre, ele estava lá com outros colegas dos coroinhas da cidade, da missa, né? Ele perguntou a mim: você quer ser padre? Eu me lembro bem, eu disse que não queria não, mas depois eu mesmo cheguei à conclusão de ser padre, então perguntei ao pai se podia ir para o seminário. E daí me encaminhei para o seminário lá no Rio Grande do Sul, em Constantina, onde era só o primário, não era ainda o ginásio. E de lá, depois, quando estava no fim do ano, era para vir para Ponta Grossa, para fazer o ginásio aqui. Então, em 44, vim para cá, e era para continuar aqui, mas só que tinha, como falei já antes, pouco espaço para os novatos que vinham. Eu fui ainda para Minas Gerais, né? E lá fiz o ginásio. E ali nesse prédio aqui, o senhor chegou a morar ali? Não, porque eu fui para Minas em 44, começo de 44, quando começou a construção disso aqui. Antes eram só casas de madeira aqui embaixo, dos colonos que tinham, né? Por isso pouca gente que podia vir, né? O senhor sabe, como assim, por que encerraram as atividades do seminário ali? Por que foi vendido? Aqui o seminário continuou, né? Com o ginásio e primeiro grau e segundo grau, né? Foi continuando, né? E isso eu mesmo trabalhei aí de 60 a 77. E depois dependia um pouco do formador, daquele que cuidava da formação religiosa, principalmente dos alunos, né? Ele era mais da ideia era mais um holandês, né? Ele era mais da ideia de adaptar mais
ao ginásio, ao externato, até vinham depois alguns externos aqui da região, que também vinham para estudar aqui, mas só para fazer o curso, né? E tinham os seminaristas também, né? A área do colégio, além da construção, é bastante grande. Tinha alguma coisa além do internato em si? Não, é o que nós temos ainda até hoje. O senhor tinha comentado comigo sobre criação de animais. Bom, o funcionamento do seminário era justamente o internato. Mas agora, para a manutenção, comida, né, e tudo mais, para pagar as coisas, né, nós tínhamos a lavoura aqui. O que hoje em dia é Santa Maria era o nosso terreno. Era uma lavoura, era de um colono. Nós tínhamos 40 alqueires aqui, né? Então tinha a criação de galinha, tinha a produção de leite para o internato, né? Tinha a criação de porcos, tudo para manutenção. E depois a lavoura plantavam feijão, arroz. Eu mesmo cuidei de plantação do arroz aqui, onde está, aqui, essa parte aqui onde nós estamos. Aqui tinha plantação de arroz, da lavoura nossa lá. E nós, alunos, vínhamos lá do interior da cidade, vínhamos aqui e ajudávamos a limpar, né, os carreiros aí de arroz que tinham por aqui. E, Como é que foi a realocação dos internos, dos seminaristas, quando o prédio foi vendido em 2002? Para onde eles foram? bom, aí mudou o sistema um tanto do seminário. Não tinha mais o primário, né? Primeiro grau já não tinha mais. Então, quando alguém tinha feito o ginásio, fora, qualquer lugar, na família de onde vinham os alunos, ele vinha então já para o segundo grau. Então, vinha para estudar isso aqui, ou depois ia também para Curitiba, né, fazer também o segundo grau, né, filosofia e teologia, né, mas só que a teologia era em São Paulo, né. O senhor deu aula ali até que ano? Hein? O senhor deu aula no seminário até que ano? Bom, depois de eu mesmo ser formado padre, que foi na Alemanha, eu voltei para cá e trabalhei até uns meses, de setembro até dezembro, em São Paulo, Araraquara. Nós tínhamos um pequeno semináriozinho lá, ginásio, né? E lá era também um sistema de internato, seminário, né? E eu dei aula lá também. Eu não me lembro mais até que matérias que a gente deu, porque substituí um padre que foi transferido para outra função numa paróquia, né? Eu mesmo comecei a dar aula lá. E depois vindo a Ponta Grossa, aqui já tinha um pouco uma parte do prédio, né? Aí eu comecei em 1960. Eu comecei aqui a estudar, quer dizer, depois fui na faculdade, mas foi em 64. 63. Para ter o registro de professor, né, para dar a aula que a gente dava aqui, né? E tinha um outro dos nossos padres, o padre Miguel e o padre Marjan, que davam aula na faculdade. Ele tinha se formado também no Direito em Curitiba, né, para ser professor aqui na faculdade. E eles deram aula por muitos anos lá. E eu estava trabalhando ainda no Rosário, quando eu fiz o jubileu, 60 anos de padre, fiz lá a cerimônia, né? Agora eu já tenho já mais de 5 anos, porque eu tenho 65 anos de padre, em maio eu fiz, né? E lá era 60 anos quando eu festejei. Depois de lá eles me deram a transferência para cá. Eu já estava com 87, 88 anos, né? O serviço que o senhor presta como padre na festa, uma coisa que você ganha é mais a alocação e a sobrevivência. Né? Sim, sim. Justamente é o serviço à comunidade. Sim.
Mas comunidade aqui mesmo nós temos dentro pouco serviço. Para nós mesmos é a celebração da missa, né? Temos também a adoração na capela, né? Terça e sexta, rezamos um terço e tudo mais. Tem aquela vida religiosa, né? As orações e tudo mais. É isso você tem internamente, só para nós aqui, né? E depois um dos nossos padres, que agora está em cadeira de roda, até já não está muito bom, o padre João Melato. Tem um outro também, até o indonesiano bem novo, está com problema das pernas e tudo mais. Então vem aqui, porque aqui é casa também de atendimento dos nossos confrades. Eles vêm aqui para o atendimento da saúde, tem o plano de saúde, né, daqui e tudo mais, né? Fazer uma operação. Tem um holandês que até está conosco aqui agora, ele fez uma operação do cérebro muito complicada, né? Ele conseguiu, pelo plano, né? Tudo, a gente vem aqui para fazer consulta médica, dentária, oculista, o que precisa, né? Que a gente começa a complicar os padres de saúde aí no interior, eles vêm aqui para fazer os exames e o atendimento, né? Teve um dia que a gente veio até aqui falar com o senhor e vocês estavam na fisioterapia. Como? Teve um dia que a gente veio aqui falar com o senhor e vocês estavam na fisioterapia. Ah, sim. Nós estamos indo sempre lá nas irmãs, elas têm lá os aparelhamentos todos, né? Elas são formadas? Quê? Elas são formadas em fisioterapia? As irmãs lá, ela tem lá diariamente. Todo o equipamento? Tem todos os equipamentos, A né? capacidade também, né? Sim. E tem a irmã formada para isso, né? Quer dizer, hoje nós estivemos lá. E os padres aí, um deles que também está de cadeira de roda, também foi lá. E ela dá o atendimento, tudo. Ela tem a formação para isso, né? Isso é muito importante, né? Sim. Não, para nós é uma coisa muito boa para fazer física, né? Direitinho, tudo. Alongamento. Tem tratamentos assim de choque elétrico. E eu tenho um problema de circulação nas pernas, né? Estou lá. Vou para lá sempre, né? Ela até comprou um aparelho agora, chegou, mas ela nem pôs ainda a funcionar lá. Pagou 17 mil, uma coisa assim. Eu mesmo comprei um pequeno aparelho de oxigenação, que purifica o ar no ambiente, né? Ozônio, né? Eu tenho comigo lá. E nós temos uma das funcionárias, ela tem um atendimento assim, tipo enfermeira, né? Para que cuida mais dos remédios que a gente toma, né? E tudo mais, né? É a moça que faz aqui? É uma delas, a Isabela. Os outros são funcionários de limpeza, cozinha, aqui, né? Da administração, né? Somos muito bem atendidos aqui, né? E depois tem um funcionário que cuida do pátio, né? Cortando grama, limpando aqui, plantando na horta. Temos uma horta mais aqui atrás. Então, a gente está fotografando o colégio e tem uma área que tem meio que um quiosque. Tem o quê? Tem meio que um quiosque. Ele está todo destruído. Ele tem algumas figuras religiosas. Tem Assim, muitas imagens. de gesso, assim. Ah, sim. Naquela parte mais de baixo, no eucalipto lá, um dos nossos irmãos, ele adquiriu uma via sacra, que a gente tem instalado nas igrejas na parede, né? E aqui então tem instalado isso, tínhamos no nosso seminário maior lá em São Paulo, Santa Amaro, também no meio do mato lá, um ajardinamento e tem essas estações, 15 estações, né? Ele comprou isso aí e nós instalamos aqui também, como em São Paulo também tinha, né? Eu vi que tem meio que uma gruta assim, com pedras. Ah, sim. No meio lá nós temos uma gruta de Nossa Senhora de Lourdes, também de Fátima. Isso. Nós temos instalado aqui também. Vocês conhecem aqui atrás? Não. Temos uma gruta feita aqui de Nossa Senhora e um capitel
de São José. Tem aqui fora, mas ficou muito bonita. Tinha o padre que agora é indonesiano, que é superior, ele era o reitor aqui antes, ele cuidava muito dessas coisas assim de instalação. E o pátio todo aí de ajardinamento e depois com fruteiras, né? Laranja, bergamota, né? E pêssego, maçã que aqui não dá muito, né? Mas o abacate, tem tudo plantado aqui. E o que produz, nós mesmos consumimos, né? E no grande auditório que tem ali no prédio atrás, já existia? Lá? Aqui atrás do prédio, um auditório grande. Nós não temos auditório aqui. Não, lá no prédio. Ah, sim, lá. Não, aquilo foi feito para ser um salão de jogar esporte lá e depois nas festas, então tinha lá o almoço, né? As pessoas, né, que vinham e tudo, né? Essas festas eram comemorações do quê? Aniversário dos internos, religioso? Assim, uma festa. Por exemplo, do jubileu de um padre, né? Então era feito aqui. Aí vinham os convidados, os padres, o bispo, né? Frequentava. Dom Geraldo Penanda, que foi foi o segundo bispo aqui, porque antes foi o Dom Antônio Reis. Não, aqui é Dom Antônio Mazarotto, aqui, né? Ele faleceu com, acho que 90 e tantos anos aqui, né? Ele ficou bem idoso lá. Também é de Curitiba. Teve um jubileu, tem alguns meses, lá na paróquia do Perpétuo Socorro. O senhor estava presente? Perpétuo Socorro, onde... Não recordo o nome do padre. Não depende, se nós temos um relacionamento com eles, principalmente o Rosário, que são os nossos padres, ou aqui da Paróquia do Espírito Santo, né? Ou também outros padres, né? A gente se é convidado conforme a gente participa, né? Na missa e geralmente depois do almoço também, né? Na confraternização e tudo mais. E nós temos os nossos padres aqui das paróquias da região, nós vimos aqui sempre uma confraternização do fim do ano para o Natal, né? A gente tem aqui. E depois, nos outros meses, tem 4 reuniões de todos os padres nas paróquias. Então, vamos no Rosário, vamos aqui no Espírito Santo, vamos em Rio Azul, que é a nossa paróquia também, né? E as outras paróquias são outros atendimentos. Lá perto de Curitiba tem Murici, tem lá diversas paróquias vizinhas, lá em São José dos Pinhais. O senhor atualmente tem quantos anos? Eu estou com 93 anos, O senhor nasceu em que ano? 1930, 26 de julho de 30. Que cidade? Eu? No Rio Grande do Sul, Soledade é a cidade. Mas depois o pai morou em diversos lugares e mudou para o norte do Rio Grande, Iraí, que era a paróquia do Verbo Divino, e isso foi o caminho natural de eu entrar na congregação, né? Senão teria ido para o bispado de lá, a diocese de lá, né? Teria me formado lá. A sociabilidade dentro do seminário era tranquila, todo mundo se acertava bem, existia discussão, briga? Coisas humanas, né? Entendimento e desentendimento, às vezes. Algumas coisas, né? Mas a manutenção, tudo depende justamente da congregação. Aqui é uma filial, então, dessa organização. Porque perante o governo nós temos a entidade chamada Verde. É um nome assim que eles dão para a entidade, porque como religiosos nós somos Congregação do Verbo Divino, Sociedade do Verbo Divino, SVD, Societas Verbi Divini, é a sigla, né, da congregação. Como tem as outras congregações, por exemplo, SJ, é Societas Jesu, dos jesuítas, né? E os capuchinhos, e cada uma tem a sua entidade. Você sabe falar outras línguas em português? Que eu vi que você falou latim, né? Vocês tinham que aprender essa língua?
Era a língua naquele tempo, antes do Concílio Vaticano II, a formação religiosa era muito baseada no latim. Até as aulas de filosofia e teologia eu tive em latim. O professor falava só em latim, na aula toda. E no exame era feito em latim também, escrito e oral. Não, e hoje em dia essa universidade assim em língua existe em Roma. Tem a faculdade lá dos jesuítas que formam então os padres do mundo inteiro que vêm lá e que se formam principalmente para serem os professores dos seus países depois. Né? É a chamada Gregoriana, uma universidade antiga mesmo, já fundada, né, para a formação de padres. E quem dirige aquilo, orienta geralmente os professores, são geralmente os jesuítas. Ou outros também, de outras matérias, os melhores professores, eles são que dão essas aulas lá em Roma, né? A formação do padre, ela vai passar por várias coisas, né? Como que funciona essa formação? Poderia explicar o que cada formação anterior significa? Olha, formação religiosa do seminário maior, chamado Filosofia e Teologia, era formada depois do segundo grau. Quem faz o segundo grau entra numa faculdade. Pode entrar no seminário, né, maior, onde então ele vai estudar filosofia e teologia. Hoje em dia, geralmente são nas grandes cidades, Curitiba, São Paulo, Belo Horizonte, Campinas, sei lá, diversas cidades. Em grandes cidades do Brasil, onde tem faculdade, eles então participam, né? Estudam lá a filosofia e a teologia, conforme. Mas tudo é mais, assim, tipo seminário central. As outras congregações mandam os alunos para aquela faculdade, né, ou universidade. O meu nome? O nome é Padre Bruno Rippel, R-I-P-P-E-L. Então é isso, muito obrigada. Nada, né? O senhor contribuiu muito para o nosso trabalho. Tudo bem. E a gente vai fazer um documentário, né, com tudo que o senhor contou para a gente. E vamos apresentar ele como nosso projeto. Tudo bem? Vai apresentar onde? No nosso colégio. Ah, sim, sim. Não, é bom eles saberem as coisas, como é que era, o que funcionava antes lá, né? Em nome do colégio, a gente agradece muito a Fundação Barbieri de Brito por estar prestando essa solidariedade com a gente e estar difundindo a história de Ponta Grossa mesmo, para a vivência da comunidade escolar. E eu acho que isso vai ser importante. O senhor está convidado a participar, a ver os projetos da Semana Técnica. Ver o nosso trabalho. Sim. E muito obrigada, foi uma honra conversar com vocês. Obrigado. Não, eu me alegro muito também de participar também do que vocês estão dando continuidade. Não ficou um colégio qualquer aí, né? Mas de uma formação específica, né? Especial, né? É muito bom isso. Nós estamos contentes que isso deu uma finalidade nobre para a cidade e para toda a cultura aqui em Ponta Grossa ou para o país mesmo, né? Tem uma mensagem que você gostaria de dar para todos os alunos do século? Você pode olhar para a câmera e falar. Sim. Olha, vocês estão de parabéns de participar de um colégio, acho muito especial aqui de Ponta Grossa, né? Que quer dar e ter um conteúdo assim mais de formação mesmo constante, né? Para o futuro de todos os professores, educadores aqui do Brasil, né? Estão de parabéns mesmo. E nós, como eu já falei, né, nos alegramos muito com essa fidelidade que foi dada então a esse colégio. E eu faço uma pergunta também: quantos alunos tem aqui o colégio agora, atualmente? O colégio vai ter cerca de 400 aqui. Eu não posso ter Sim. certeza de averiguar essa informação. Mas era um grupo assim, é um grupo agora muito maior do que nosso tempo. Nosso tempo no internato chegou no máximo, num ano, 133. No máximo. Porque internato precisa mais espaço e tudo mais, né? É que agora são 2 colégios, né? Então, Sim. só no CEP, né, dentro do nosso colégio que é técnico,
SED, E quanto tem nos outros, no outro também? Isso, mas deve ser mais ou menos A mesma coisa, pois é. Portanto, então o número de alunos agora é muito maior do que no nosso tempo, porque internato exige lá muito mais espaço, né, para a vivência, né? Porque o nosso colégio existe o Colônia, que é o colégio de ensino médio normal, Sim. primeiro ao terceiro ano. Sim. E tem o CEP, que é a sigla, né? Centro Estadual de Educação Profissional de Ponta Grossa, Ah, onde sim. ele só presta a formação técnica do ensino médio. Então temos o técnico de informática, o técnico de eletromecânica, desenvolvimento de sistemas, eletrotécnica, administração, agronegócio e alimentos. Puxa. Isso para pessoas como nós, jovens ainda. Sim, Tem sim. o subsequente, que seria para os adultos. Aham. Aí mudou um pouco. Tem, acho que técnico de cozinha, tem nutrição, nutrição, tem técnico de segurança do segurança do trabalho. trabalho. Então ele vai formar tanto jovens e adultos também. Sim, sim. É muito bom.